Não sei se vocês estão acompanhando postagens, vídeos por aí. Tudo leva a crer que a próxima luta do Poatan vai ser nos pesos pesados. Não sai daí que eu vou te contar tudo que eu pesquei aqui e a gente vai montar o quebra-cabeça que confirma isso, inclusive com postagem do Poatan. Fica aí. Pessoal, já vou pedir primeiro de cara aqui, deixa o like no vídeo. Toda vez eu peço e vocês vão lá em massa e já deixa a curtida, o YouTube recomenda. Quanto mais vocês derem a curtida no vídeo, comentar aí, o YouTube entende isso como algo positivo e começa a recomendar o canal. Então, ó, comenta bastante, eu leio todos os comentários, eu respondo todo mundo, assim, 99% das pessoas que comentam alguma coisa lá eu respondo, ou pelo menos deixo um coraçãozinho pra vocês saberem que eu vi e li o comentário de vocês. Então, ó, participa, ajuda a gente aí. Não estaria aqui hoje se não fosse com a ajuda de vocês e o conteúdo é 100% pra vocês. Então, vamos nessa, dá aquela força lá, bora pro vídeo. Eu vou começar esse vídeo com um vídeo, tá? Eu tenho um vídeo do Chael Sonnen aqui, eu sei que vocês vão falar, ah, cara, não faz isso, Chael Sonnen é maluco e tal, mas com o decorrer do que eu vou apresentar aqui pra vocês faz sentido, olha aí. Quer saber o próximo passo do Alex Pereira? Pois eu vou te contar. Bom, preciso proteger uma identidade, né? Sabe como é proteger a fonte e tal, mas um cara vem me falando do Pereira há um tempo. Esse cara é do kickboxing, antes de tudo. E ele é um cara com muita grana. Ele me disse que o Pereira ia lutar contra o Easy. Me falou que ia enfrentar o Easy de novo. Disse que depois do Easy subiria pros meio pesados. Na época nada disso parecia muito realista. Mas tudo aconteceu. Cara, esse sujeito é uma fonte interna. Esse cara sabe das coisas. Ele conhece alguém. E não é só do Pereira ou da equipe dele. O que ele sabe vem de quem informa o Pereira e sua equipe. É o que parece. E esse cara me garantiu que a próxima luta do Pereira será contra o Tom Aspinall. Óbvio que depois dessa luta, depois do que o Poatan fez com o Khalil Rountree, ele pediu no microfone que ele queria ir pros pesados. O Joe Rogan perguntou se ele queria ir pros pesados, ele falou que queria. Depois o próprio Poatan falou que conversou com o Dana White e que o Dana White disse que ia cuidar desse problema. Aí tem uma postagem que eu vou pôr na tela aqui pra vocês, bem enigmática, assim, que ele fez logo depois da luta. Eu vou dar uma lida aqui pra vocês, ó. Muito obrigado por todo o apoio dos meus fãs ontem à noite. Todo esse amor me faz sempre treinar duro e dar o meu melhor para sempre trazer um show para todos vocês. Esse ano eu fiz 3 lutas e terminei com 3 vitórias. Com o fim, essa é a parte, ó. Com o fim da minha última luta, eu sinto que foi de alguma forma o fim de um ciclo. Vocês estão captando o que eu tô falando? O que eu tô querendo dizer? E a conversa e o amor que o Dana White demonstrou para mim e para a minha equipe depois da minha luta me deixa animado para o futuro que o UFC reserva para mim. Gente, já é praticamente, vamos dizer aqui, entre aspas, um anúncio. Ele tenta, é que se vocês voltarem assim atrás, antes das lutas, ele sempre dá uma pista. O Poatan sempre solta uma pista. Aí ontem, logo ontem, ele já soltou esse post aqui, ó. Esse é um dos momentos que eu mais gosto antes de uma luta, que a cara dele nem aparece e tá o Tom Aspinall de fundo. Gente, isso é uma pista, 100% é uma pista. Agora, de novo, tem peças que precisam se encaixar para tudo isso acontecer, certo? Então é o seguinte, eu tinha até comentado no vídeo que eu fiz depois do UFC 307, que eu só ia acreditar que o Poatan não ia de reserva para a luta do Jones e o Miocic. E se você não assistiu esse vídeo, o meu raciocínio era o seguinte: se o Tom Aspinall for realmente o reserva oficial dessa luta e acontecer alguma coisa ou com o John Jones ou com o Stipe, nenhum dos dois vai aceitar lutar com o Tom Aspinall de última hora. Não vai. Então essa parte já fica escrito aqui. Se acontecer alguma coisa com o John Jones ou com o Stipe Miocic, a luta vai cair completamente. Não vai ficar nenhum dos dois. Aí entra Tom Aspinall e outro cara na disputa do cinturão dos pesados. Pode ser o Poatan? Agora vem a parte que eu falei, que eu falei isso depois da luta sem saber como estava o estado do Poatan naquela luta. Eu não sabia que o dedo ainda estava quebrado, o ligamento, né, rompido no dedo que ele tinha quebrado, ele tá com uma lesão na costela, ele estava doente, tomando antibiótico. Gente, Poatan precisa de um tempo para deixar o corpo descansar, não vai ter jeito, ele precisa curar essas lesõezinhas, porque isso ali na frente vai acabar custando. Vocês viram no meio da luta uma hora que o Khalil acerta um chute no corpo dele e ele vai para trás e na grade? Ele sentiu aquilo ali. Por quê? Ah, porque o chute foi sensacional? Não, porque ele tava com uma lesão na costela. Esse tipo de coisa não pode acontecer, porque ele já entra numa desvantagem. Então é muito difícil o Poatan participar desse evento de novembro. É impossível? Não, impossível não, porque ele é meio maluco, né, cara? Se o UFC chamar, ele vai. Aí vem as peças que eu falei, né? Tem várias peças que precisam se encaixar
pra isso acontecer. Na minha cabeça, o Poatan só sobe lutando por um cinturão. Não tem luta de aquecimento, não dá, não precisa de luta de aquecimento. O cara é o campeão dos meio pesados, ele vai subir desafiando pelo cinturão. Não faz sentido que seja de outro jeito. Então, dependendo do que acontecer na luta do Jones e do Stipe, a aposta é que os dois se aposentem. Na teoria, independente do que acontecer naquela noite ali no Madison Square Garden, o cinturão vai ficar vago logo após. Quem vai disputar? Campeão interino, é o Tom Aspinall. E aí vem a luta que tá todo mundo falando, e que o Poatan já deu uma pista, e que o Chael Sonnen, apesar de maluco, tá falando. Muita coisa que ele fala não é mentira, eu acho que ele exagera em análise e tal, não sei o quê, mas eu não acho ele mentiroso. E não tem nem como ser, né? Porque não tendo John Jones, não tendo Stipe, o campeão vai ser o Aspinall. Não tem muito mistério. O grande mistério é que o Poatan tá numa situação tão confortável que ele fica pra defender, provavelmente contra o Ankalaev, né? Assumindo que o Ankalaev vai passar pelo Hakik, né? A gente tá falando Ankalaev, a luta nem aconteceu ainda. Ele pode descer pra fazer uma super luta nos médios ali, valendo cinturão. Inclusive um cara me mandou hoje, eu tenho uma caixinha de pergunta lá no Instagram, e o cara pergunta, já tá na hora do Poatan fazer super lutas? Olha, a gente tá falando de UFC, eu não tô falando de boxe, nada, né? Então, super lutas no UFC, o que seria uma super luta? Ele contra o John Jones, ou ele contra o Tom Aspinall, ou ele desce, faz uma luta com o Dricus du Plessis? Super lutas, talvez, fora da categoria, né? Que faça pelo cinturão, e vai acumulando cinturão ali. O Poatan tá atrás de recordes, entendeu? Tudo que o Poatan fizer agora é recorde. Se você parar pra pensar, o cara tem 10 lutas no UFC, 7 vitórias por nocaute. Dessas 7 vitórias por nocaute, 5 foram em lutas valendo cinturão. Uma contra o Adesanya, 2 contra o Prochazka, que eu continuo falando aqui que pra mim é o cara mais perigoso que ele já lutou até hoje no UFC, tá? Uma contra o Jamal Hill e outra agora contra o Khalil Rountree. Então é um negócio que já tá virando, assim, por isso esse hype todo. Esse hype todo que tem o Poatan não é de graça. É cada semana que passa tem uma direção nova que é um caminho espetacular que esse cara pode traçar no UFC. Aí ele pode subir pros pesados, ou ele desce pros médios de novo e luta com o cinturão, vira campeão duplo, ativo, defendendo no médio, defendendo no meio pesado. Ele vai subir e vai lutar com o Tom Aspinall. Ele pode subir e lutar com o John Jones, se o John Jones não aposentar. É um negócio assim, os próximos 2 anos o Poatan vai ficar maior ainda do que ele tá hoje. Mas ele tem que ficar e lutar com o Ankalaev, ele tem que fazer o que ele quiser. Se ele falar pro UFC que ele quer jogar tênis, os caras são capazes de deixar. O UFC vai querer dar o Ankalaev pra ele. O que significa pro Poatan vencer o Ankalaev agora? O que adiciona? É a marra de ter que lutar com o cara, porque teoricamente o cara é o próximo da fila, certo? Certo. Ele vai largar o cinturão? Não. De repente ele só vai falar, gente, vai esperar um pouquinho agora que eu vou subir, vou lutar nos pesados. Aí eu vou voltar e vou defender o cinturão dos meio pesados. Qual que é o problema com isso? O Ankalaev vai lutar agora, final de outubro. Não tem que lutar em dezembro, não tem que lutar em janeiro. Deixa o Poatan fazer mais uma luta, janeiro, fevereiro. Alguém chegou até a mandar, falou, já pensou se o Poatan luta com o Aspinall em fevereiro, no fim de semana do Super Bowl? Já pensou isso daí? Aí faz aquela luta lá, aí lá pra junho, faz a luta com o Ankalaev no corpo, faz o que... Aí o bicho, de novo, vou falar, o cara faz o que quiser, ele merece isso, ele literalmente ele conquistou o direito dele fazer o que ele quiser, de poder escolher, né, literalmente na porrada, de última hora, todos esses eventos que o UFC tem chamado ele aí pra entrar, pra pular de última hora, o cara falou sim, e falou sim, botando cinturão em jogo, cara, isso é foda, isso é muito foda de ver, não é qualquer um que faz, não. Então agora é a hora do contrário. O cara tá falando que quer subir, deixa o cara subir, deixa o cara fazer o que ele quiser. Tá vendendo pay-per-view pra caramba, tá vendendo camiseta pra caramba. Todo mundo, estádio inteiro gritando chama, chama, chama. Todo mundo quer ver o cara lutar. Todo mundo quer ver o cara lutar. O cara tá afim de lutar. Você acha que o UFC vai barrar isso? Lógico que não. Me fala aí o que vocês acham. Eu quero saber o que vocês acham dessas pistas que estão sendo jogadas por aí. Vocês concordam comigo? Pra mim, na minha cabeça, as pistas fazem bastante sentido. Eu quero saber o que vocês acham. Comenta aí, eu leio todos os comentários de vocês, eu respondo, eu gosto de saber o que vocês estão pensando. A gente faz uma resenha pós-vídeo aqui na seção de comentários aí, beleza? Um grande abraço pra vocês, deixa a curtida no vídeo, se você gostou do conteúdo, considera se inscrever se você já não é inscrito. Um abraço, até o próximo, valeu.